Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Hoje nós estamos no dia 4 de fevereiro de 2019 e estamos começando aqui o programa número 29, que pretende, está conseguindo fazer, contar, né, no caso, a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a visão, sob a ótica da revista Aquarista Júnior, tá legal? Muita coisa fizemos, muita coisa projetamos, muita coisa viabilizamos, muita coisa publicamos na revista, acompanhamos o que ia evoluindo no aquarismo, e essa história dos últimos 30 anos dá para ser contada, está sendo contada nesse programa da revista Aquarista Júnior. É um prazer muito grande relembrar fatos, relembrar acontecimentos, relembrar algumas ações que a gente fez esses anos todos. Então, quer dizer, está sendo uma maravilha realmente retratar e poder realmente mostrar para os telespectadores aquilo que a gente foi fazendo para gradualmente o aquarismo ir ganhando, né, um pouco vamos dizer, de crescimento, mais crescimento do que já teve realmente nas décadas anteriores, né? Década de 60, década de 70, ele engatinhou bastante forte, né? Bastante, começou a andar, vamos dizer, o aquarismo, o hobby do aquarismo, e quando foi na década de 80 que a gente teve essa oportunidade, esse prazer de estar ativo nesse trabalho de divulgação, de promoção, dinamização, de incentivo ao hobby, realmente a gente acabou colaborando aí com muitas coisas que foram surgindo, que foram se fortalecendo nos anos seguintes, né? Então isso aí que é bacana pensar, relembrar, puxar na memória, puxar na lembrança. E para o programa de hoje, o programa número 29, eu separei alguns fatos que a gente acabou realizando. Nós estamos na história do aquarismo, nós estamos chegando aqui no ano de 1992. Então eu peguei aquelas revistas da época, né? Dei uma folheada para ver o que a gente estava fazendo, eu estava pensando, entendeu? Lembra que eu falei nos programas anteriores? Sempre fui um cara meio projetista, meio executivo, né? Eu às vezes tenho uma ideia vamos dizer, na cabeça, ponho no papel e executo, quer dizer, o executivo, né? Não aquele executivo de escrivaninha, não. Aquele executivo que faz e vai aperfeiçoando conforme o tempo vai passando. É por isso que eu brinco às vezes que alguma sessão que surge na revista, ou algum tipo de coluna, ou algum tipo de iniciativa, alguma campanha cultural ou educacional, a gente tem o tempo de criação, criou hoje, por exemplo. Agora, o tempo de duração vamos dizer, de quanto que ela vai durar, nossa, é para sempre, entendeu? Enquanto ela tiver, vamos dizer, uma coluna, enquanto ela tiver objetivo, enquanto tiver leitores, enquanto tiver, vamos dizer, não tiver estagnado ou acabado, vamos dizer, os tipos de dicas que pode ser passado para os leitores, a gente vai continuando com a sessão justamente para quê? Para agregar e pensar em juntar, vamos dizer, um conjunto, né? Uma colcha de argumentos, de conhecimentos, de dicas, de regras, para o aquarista justamente usar no dia a dia do seu aquário, entendeu? Tudo é bacana, tudo que você possa ler, tudo que você possa aprender de aquarismo, é bacana que você, a princípio, não vai usar, mas é, no dia a dia do trato do aquário, é que você vai perceber que às vezes o conhecimento é bacana para você resolver alguma dúvida, resolver algum problema que o aquário está tendo, tá legal? Uma coisa que eu queria falar antes de começar mais nada, esse ano, 2019, principalmente aqui na região sudeste, o calor está muito forte. Eu acho que quando acabar aí o verão, aí foram ser feitas aí umas estatísticas, alguma coisa, talvez é o verão mais quente dos últimos, sei lá, os últimos 10 anos. Para quem tem peixe, para quem cria peixe, para quem acompanha os peixes, percebe isso. E o verão, guardado as devidas proporções, claro, ele é tão preocupante, o excesso de calor, no caso, como o inverno. Então, nós que moramos na região sudeste, eu que moro aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo, né? A gente tem uma preocupação muito grande com os aquários na época de inverno. Aquela coisa de não ter queda brusca de temperatura, de manter um ambiente que tem vários aquários, tipo uma estufazinha numa temperatura média estável, no caso. No verão é ao contrário. Às vezes você abre todas as portas e o aquário continua em temperatura alta. Então, uma dica aí para os aquaristas aí, muito cuidado, se preocupe também nessa época do ano de muito verão, procure realmente deixar o aquário, entre aspas, arejado,
Se for o caso, realmente pense em alternativas para você não deixar que a temperatura da água cresça muito. Se eventualmente crescer muito, pense realmente se a movimentação da água está boa, se está razoavelmente, vamos dizer, se ela já tinha uma velocidade de vazão X, por exemplo, dá às vezes uma aumentadinha na velocidade de vazão. Se o aquário tem só uma circulação de água, você pode acrescentar uma mangueirinha com uma pedra porosa, uma bombinha de ar, para dar uma aeração um pouco maior, para aumentar um pouco a taxa, né, de oxigênio dissolvido na água. Tudo isso acaba sendo interessante, importante na manutenção do aquário nos dias de muito calor. E esse ano tá forte mesmo, tá uma delícia. Para quem é aquarista, para quem gosta de peixe, de mexer com peixe, mexer com água, esse ano tá fantástico para ser um criador de peixe, ou fazer as manutenções do aquário, ou trocar água, você pode se molhar, que não tem problema nenhum, tá legal? Antes de falar de mais nada, eu queria mostrar, né, tá vendo essa camiseta aqui? Camiseta Aquarista Júnior. Tá vendo aqui? Porque nós tivemos essa camiseta, até coloquei ela meio de propósito, né? Décadas de 80, se tinha uma facilidade maior em conseguir camisetas, e durante muitos anos, acho que mais de 10 anos, vamos dizer, a gente imprimia essas camisetas em várias cores, em vários tamanhos, e oferecia e comercializava para os aquaristas interessados. Porque na época, começo, os anos 80, aquela coisa, eu achava que realmente a revista Aquarista Júnior, o nome Aquarista Júnior, a gente teve até a ideia de montar ou de pensar no nome Aquarista Júnior como uma grife. Então a gente, durante um tempo, realmente imprimiu camiseta, imprimiu jaquetas, imprimiu shorts, bermudas, entendeu? O símbolo, né, no caso, para formar uma espécie vamos dizer, uma grife. Entendeu? E a camiseta foi a que mais deu destaque. Os outros não teve repercussão quase nenhuma. Mas a camiseta até achei aqui, ó. A tela. Tá vendo aqui, ó? A tela de silkscreen da época. Então é uma tela que já tem 30 anos, mais de 30 anos. Estado de conservação bom. E o que acontece? A gente realmente imprimia as camisetas, né? Eu pedia para um pessoal que estava acostumado a imprimir camisetas, né? Conforme a demanda, conforme a saída, e o pessoal foi gostando, foi realmente vestindo a camisa da Aquarista Júnior. Isso que era bacana, porque, que nem eu falei nos programas anteriores, a ideia era ter um projeto de revista que pudesse ter uma vida duradoura. Até falei anteriormente aqui, né? Quando a gente começou a revista, eu sempre falava, puxa vida, quanto a material, quanto ideias, quanto projetos, quanto coisa, putz, você tem acho que uns 500 números de revista engatilhado para ter coisas para publicar, né? Entendeu? E a revista só iria, vamos dizer, encerrar as atividades, realmente, aliás, ao contrário, né? Ela iria continuar as atividades enquanto tivesse meia dúzia de leitores, enquanto tivesse meia dúzia de assinantes, tivesse meia dúzia de patrocinadores, então ela iria continuar. Hoje é a mesma coisa o programa, né? O programa realmente da revista Aquarista Júnior, ele pretende ter uma vida, vamos dizer, duradoura, né? Por quê? Porque a ideia é contar a história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas, sempre pensando fatos que a gente foi fazendo no dia a dia para colaborar com todo esse sucesso que o hobby do aquarismo tem hoje, uma das práticas de hobby mais, vamos dizer, mais fantástica que existe para o dia a dia das pessoas, para as crianças pequenininhas, para os jovenzinhos, aquele pré-adolescente, o adolescente, o jovenzinho, aquele jovenzinho mais adulto, aquele adulto jovem, entendeu? O jovem adulto, adulto jovem, aquele adulto já, mais avançado, o adulto chegando na terceira idade, pré-idoso, o idoso, entendeu? O convalescente. Então todo mundo acaba, vamos dizer, tendo oportunidade de praticar um hobby que é bacana praticar. Então, um convite que eu faço para todos aqueles, se você que está vendo o programa é um aquarista, convide um amigo seu, um parente seu, vamos dizer, uma pessoa que você conheça, a descobrir esse fascinante mundo do aquarista, legal? Então, a camiseta Aquarista Júnior sempre foi o quê? Nos anos principalmente 80, até os anos 90, né? Até final dos anos 90. É que depois começou a inviabilizar essa coisa que tinha o custo da camiseta, claro, né? Tinha o custo da impressão e tinha o custo de mandar também enviar. E aí começou a ficar muito caro. Então, de repente, hoje acaba ficando muito caro fazer camiseta, né? Então, mas se você tiver interesse,
temos a tela, temos vamos dizer, a pessoa que passa o silkscreen. É só pedir pra gente, manda um contato que a gente imprime na cor da camiseta que você quiser e na cor do símbolo que você quiser também e no tamanho que você quiser da camiseta, tá legal? Eu queria também emprestar, eu pincei algumas revistas, queria pinçar algumas lembranças e algumas homenagens que eu queria fazer do tempo que a gente começou a revista. Década de 80, final da década de 80, a gente tinha um grupo de aquaristas diferenciado. Tinha um grupo de aquaristas que gostava de uns peixes chamados killifish, entendeu? O que que acontece? Era um pessoal, um grupo pequeno, tinha em São Paulo e no Rio, que nós tivemos um certo contato, pode ser que existisse também em outras regiões do Brasil, mas é que naquela época realmente vamos dizer, o contato maior realmente era aqui no eixo Rio, São Paulo, Minas, essas coisas todas, né? E o que que acontece? Era um grupo de aquaristas, né? Que eles eram diferenciados porque eles conheciam realmente a fundo a parte, vamos dizer, a parte de estudos desses tipos de peixes, né? O tipo de habitat que eles viviam, o tipo vamos dizer, biótopo que eles gostavam, o tipo de reprodução, a receita de produção que eles tinham, os nomes científicos que eles tinham. Então já eram aquaristas diferenciados. Muitos deles coletavam peixes e mandavam para os pesquisadores identificarem os peixes, né? Classificarem os peixes, porque alguns eram até inéditos, desconhecidos pela ciência, né? E o que que acontece? Na revista 25, queria mostrar ela para você, deixa eu ver, revista 25 de abril de 92, tá? Na revista 25, página 22, papapi, papapá, nós fizemos uma matéria chamada Notícias da UPK. Tá vendo? Falando sobre um dos rívulos, que acabou, o que que acontece? Uma matériazinha, uma, duas, de 3 páginas. Quem nos enviou essa matéria foi o Celso, tá legal? O que que eu queria falar com essa revista? Sempre a revista teve uma atenção muito legal para os killifish. Nós, inclusive, nos primeiros anos da revista, nós criamos uma seção chamada Espaço Killifish. Que o que que acontece? Existiu durante esses primeiros anos da revista justamente para quê? Para divulgar dicas, informações, regras, conceitos que vinha desse pessoal da UPK, que era a União Paulista de Killifish, sobre o manuseio, sobre, vamos dizer, como você condicionar os killifish em aquário e como pensar numa ideia que eu pensava particularmente, né? Que assim como a gente criou na época a ideia de que o beta seria uma ótima alternativa de propaganda, para a divulgação do ramo, justamente pela facilidade de manutenção do beta, dos pequenos aquários que eles exigiam. Então o beta seria uma boa, vamos dizer, um bom garoto propaganda aí para a divulgação do aquarismo. Eu acredito que os killifish também, porque eles eram os peixes pequenos, precisavam de pouco espaço também, tinham cores assim muito bonitas, né, no caso, alguns eram bem coloridos, pacíficos, desculpe, vamos dizer, lentos, né, peixes parados, né, então seria uma ótima alternativa, juntamente com o beta, de ajudar nessa coisa de popularização. Então, no começo a gente achava lebiste, além do king da carpa, claro, né, que eram os mais populares, não só do Brasil na época, já do mundo mesmo. A gente achava que o lebiste merecia uma atenção especial, o guppy, né? O beta também, né? E o killifish também. Então, justamente nos primeiros anos da revista, a gente criou justamente esse espaço killifish para ajudar nessa coisa de popularizar o nome killifish, aquela coisa de peixes das nuvens, né? Peixe da chuva, né? Porque tinha uma coisa bacana que acontecia. De repente você tem um alagado, esse alagado tinha peixinho, pá, 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 pá. De repente o alagado secava por causa da estiagem, por causa da falta de chuva, então ficava tudo seco. Ficava tudo seco, puxa vida, seco. E aí durante meses o espaço ficava seco. De repente vinha a estação de chuvas, voltava a chover na região, voltava ao encharcado ganhar um pouco de água, uma coluna de água às vezes 15, 20 centímetros no máximo, entendeu? E de repente surgiam peixinhos lá no meio. Por isso que tinha esse papo de, puxa, peixe das nuvens, peixe da chuva. Será que eles vieram da chuva? Será que eles vieram das nuvens, né? Então o que acontece? Tinha esse grupo de aquaristas que adorava essa ideia
de estudar e de pensar e de manter e conviver com esses peixes, tá legal? Quando foi, eu queria também falar que a revista, justamente em 88, 89, o Killifish teve esse espaço Killifish. E aí ficou, sei lá, umas 10 revistas, 11, 12 revistas com a seçãozinha, com a coluna. Depois parou, nós começamos na revista apenas divulgar periodicamente ou esporadicamente algumas matérias sobre os quilis, né? Só que quando foi na revista 139, aí já bem mais para frente, né? A revista de abril de 2011 já. Essa é a capa, inclusive com destaque aí de um Killifish, né? Pode ver que são peixes muito ornamentais, né? Muito decorativos, muito bonitos, aquela coisa toda. Na página 25, deixa eu ver aqui, 25, papapi, papapá. Página 25, deixa eu ver aqui, vamos ver. Não é página 25, não. Papapi, papapá, aqui. Deixa eu ver, página 13. 13. Página 13. Nós reestreamos o espaço Killifish. Dá pra ver aqui, ó. Entendeu? Então o que acontece? Iria, com a ideia, até hoje existe o espaço, né? Então tá aqui, ó, só na introdução, entre os anos 88 e 90, existiu na Aquarista Júnior o espaço Killifish, que esteve atuante, enquanto a UPK, né, que era a União Paulista dos Killifish, esteve ativa. Era uma forma que encontramos de apoiar o entusiasmo, o estilo pesquisador e o grande conhecimento dos habitats naturais nativos dos quilis que aquele grupo de aquaristas possuía. Publicamos o espaço até a revista número 13, entendeu? Nos anos seguintes, esporadicamente algumas matérias, estamos reinaugurando hoje o espaço Killifish, entendeu? Leia, colecione, prestigie. Mais para frente, quando chegar os anos, eu vou mostrar que a gente fez uma campanha Proteja os Killifishes, aquela coisa toda, uma campanha, né, de gestão ambiental, né? Então o que acontece? Que tal você colecionar Killifishes? Isso na introdução da reestreia, entendeu? Por quê? Porque a ideia era justamente fazer o aquarista colecionar Killifishes. Olha que bacana, cara. Então, quer dizer, a gente tentou, até hoje existem esses abnegados aí pelos quilis, né? Então o que acontece? Colecionar Killifishes, porque existem várias espécies, existem várias famílias, algumas que são nativas e endêmicas só no Brasil, né? Então o que acontece? Existem alguns estudiosos, pesquisadores, classificadores de peixes, principalmente lá no Rio de Janeiro, tem alguns, né? Aqui em São Paulo também, que dão a nomenclatura para os peixes, algum peixe novo que é descoberto aí nos habitats naturais, tem aquaristas que fazem pesquisa. Depois começou a ter dificuldades maiores por legislação, essas coisas todas, mas existiu realmente vamos dizer, a ideia da Aquarista Júnior de apoiar esse grupo de aquaristas. Ficamos contentes, porque hoje eu vejo até quando chegar o momento, nos programas futuros vou falar, né? Chegou até momento em que hoje em dia até o governo mesmo tem programas nacionais, né? De recuperação, de ordenação, de manejo ou de preocupação com os Killifishes no Brasil. E a gente colaborou com essas pinceladas aí de apoio nesse sentido para os Killifishes. Fico muito contente, entendeu? Agradeço muito na época o pessoal da UPK. Depois, é claro, a vida é dinâmica, né? Você acaba perdendo um pouco o contato com as pessoas, mas lembro com carinho de muitos deles que realmente, vamos dizer, me prestigiaram a revista Aquarista Júnior com essa parceria de mandar para nós coisas, informações ou textos que a gente teve o prazer de colocar na revista, tá legal? Então, revista 139 reestreou o espaço Killifish na revista. Olha que bacana, cara. Deixa eu falar também uma coisa que a gente se interessou bastante em mostrar. Essa é a revista 24, tá legal? De fevereiro de 92. Então, estava folheando a revista e vi também uma coisa interessante. Página 13, papapi, papapá. Dicas para os lojistas. Tá vendo aqui, ó? Plantas aquáticas. Tá vendo aqui, ó? O que acontece? Porque até então, as lojas privilegiavam essa coisa de venda de peixes. Então, vendiam peixes, vendiam aquários,
Vendia o solo, vendia alguns equipamentos, alguns acessórios, alguns enfeites. E na época, o que acontece? Eu até marquei aqui. A ideia que eu tive, né, isso, essa revista então é de 1992, comecinho dos anos 90. Eu tive a ideia o quê? Eu falei, puxa vida, as lojas, além dos peixes, necessitam, se possível, claro, seria interessante que elas também privilegiassem a venda de plantas aquáticas. Porque eu sempre fui um cara assim em casa que tive muitas plantas, muitas samambaias na lavanderia, na sacada, na frente de casa, muitas árvores em casa, muito, vamos dizer, verde dentro de casa, vasos de plantas. Teve até uma época que se falava, oh, não é bom colocar vaso de planta dentro de casa. Não sei se os mais antigos vão lembrar. Então o que acontece? Sempre tive essa coisa de verde em casa. E eu achava que verde, até hoje eu acho, né? Verde é sinônimo de natureza. Verde é sinônimo de ar puro. Verde é sinônimo de qualidade de vida. Para nós humanos. Imagina para os peixes. Então, se as plantas aquáticas fizessem parte de um aquário ornamental com mais, vamos dizer, frequência, com mais dedicação, não achar aquela coisa de planta é um matinho, se ela fica um pouco amarelada, o cara joga fora, entendeu? Se o aquarista começar a pensar que as plantas é um grande, vamos dizer, ajudador deles, no caso, né? O aquário vai ter um pouco mais de sucesso ambientalmente, ecologicamente e biologicamente, no caso, né? Uma acomodação biológica dentro do habitat se formará com mais facilidade. E na época, como as lojas, a gente começou a ter contato com as lojas, visitar as lojas, levar a revista, a ideia na Aquarista Júnior foi fazer matérias, isso já nas revistas anteriores a gente falava, mas realmente com dicas, principalmente para o pessoal de loja, para os balconistas de lojas, para os donos das lojas e para as pessoas que eram influenciadoras nessa coisa de oferecer informação. Porque só para você ter uma ideia, os lojistas eram, né, até hoje são, né, os grandes orientadores nessa parte de aquarismo, entendeu? Então, se você precisa de um aquário, se você vai comprar um aquário, puxa vida, vai na loja, bate um papo com o lojista, vê aquilo que você quer, vê aquilo que ele tem para oferecer e faz lá um bem bolado e leva para casa o aquário mais conveniente para você, dentro do teu valor aí de monetário aí que você tem à disposição para gastar. Então, tudo isso acaba sendo interessante. Quando for, então, na revista 24, ela justamente marca essa nossa oficialização na ideia de, vamos dizer, sugerir as plantas aquáticas como parte integrante na decoração do aquário. Isso aí deixou a gente bastante contente, entendeu? Quando eu relembrei, folheando a revista, né? Quando eu relembrei desse episódio, dessa época, né? Porque, que nem eu falei nos programas anteriores, sempre fui meio projetista, né? Fui projetista profissionalmente de máquinas, e na Aquarista Júnior tentei trazer o meu conhecimento de projetista para criar pequenos projetos aquarísticos. E um deles, década de 90, foi essa coisa de incentivar. Você vê que acho que ajudamos, né? Porque hoje você vê aquários plantados muito bonitos, o pessoal do aquapaisagismo, do aquário plantado, do Nature Aquário, do pessoal do Japão, que começou também a destacar em revistas. Isso aí veio depois, cara. Depois, não sei se tiver uma influência, claro, mas depois disso daí, as próprias revistas americanas começaram a ter sessões de plantas aquáticas, de aquários super plantados, Nature Aquário, aquela coisa toda. Por quê? Aquário, na época nossa, chamava-se aquário tipo holandês, quando o aquarista se dedicava a um aquário densamente plantado. Então a turma hoje tem uma turma que aprecia muito as plantas aquáticas e, puxa vida, o pessoal sabe o nome das plantas, nome científico, olha para a plantinha e já sabe o nome. Então, isso é bacana, porque o que acontece? Prosperou a ideia do quê? Principal, de que planta ajuda na filtragem, entre aspas, natural da água, tá legal? É claro que quando se fala em aquário plantado, aquela coisa aquapaisagismo, muito cuidado nessa coisa de dosagem de nutrientes, dosagem de CO2 na água, porque senão você pode estar dando vamos dizer, muita energia para as plantas, mas está prejudicando a parte aquática e prejudicando a população de peixes, no caso, né? Então, excesso de CO2, ninguém gosta. Então, você não gosta de ter uma árvore na frente da tua casa e de repente é uma transportadora que os caminhões ficam soltando fumaça o dia inteiro. Então a árvore não adianta nada. Então na revista 24 fizemos esse tipo
iniciativa? Divulgar, promover, incentivar e dinamizar essa ideia do quê? Plantas aquáticas no aquário. Deu para entender? Legal? Na revista também 28, nós também fizemos uma matéria, água sintética. Água marinha sintética. E aqui nós fizemos... Lembra que nos programas anteriores eu falei que estava começando a chegar no Brasil sais sintéticos, estava começando a ser aplicado nos aquários essa coisa de sal sintético. A gente começou a perceber que alguns, por baixo realmente, muitos distribuidores de peixes, aquela coisa, já estavam começando a usar 100% nas suas baterias de água de sal sintético. Todo mundo pensava que ainda se utilizava só natural, o pessoal começou a usar. Então lembra que ao programa anterior eu disse que a gente começou a fazer alguns testes e o slogan era esse: água sintética funciona, água marinha sintética funciona. Então quando foi na revista 24, em novembro de 92, marca também essa coisa. Uma matéria longa, até 3 páginas, dizendo o quê? Algumas informações da água natural, algumas informações da água sintética, vamos dizer, o bem bolado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Para quem mora no litoral, quem mora próximo de cidades que tem praias com água, vamos dizer, sem tanta poluição, pode continuar usando água natural sem problema. Pessoas que moram no interior do Brasil, ou em cidades ou em estados em que o mar está longe, aí a água sintética é uma boa opção. Hoje nós temos várias dezenas, se bobear, centenas de tipos de sal sintético que você pode usar à disposição. E a facilidade é isso. Às vezes você pega 1 quilinho de sal, a maioria aí faz 30 litros de água doce. Se você tem um aquário você tem um aquário só de peixe, por exemplo, às vezes você pode pegar água da torneira mesmo, tira o cloro, aquela coisa toda, e já mistura com o sal, pronto, você já tem água para peixe. Se é um aquário mais de corais, de invertebrados, às vezes a água que você vai pegar é uma água deionizada ou de reversa osmose, para ser uma água mais purificada, no caso, né? Para você preparar um sal, uma água marinha mais, vamos dizer, mais pura, né? Por causa das exigências mesmo de alguns invertebrados, dos corais vivos, aquela coisa toda. Mas a água sintética surgiu no Brasil comecinho dos anos 90, quando começou essa facilidade da importação no Brasil. Em 90, 91 fizemos aquela coisa de testes aqui nos aquários nossos, aquela coisa toda. Quando foi em 92 saiu essa matériazinha, uma opção, está até escrito aqui, água marinha, uma opção de futuro. Então o que acontece? Revista Aquarista Júnior marca esse degrau que o aquarismo marinho passou da água natural para a utilização da água sintética. Aí os aquaristas mais experientes começaram a usar, aí as lojas começaram a usar, aí a própria água marinha natural começou a ter uma utilização menos frequente, né? Hoje ainda muita gente usa água marinha natural, que é uma água boa. Muito aquarista fala que quando tem mesmo aquário de corais, se tem a oportunidade de fazer uma troca parcial, que realmente em vez de trocar com água sintética, troca com água natural, dependendo da coleta, onde foi feita tudo, diz que os corais dão até um tchan. Por quê? Porque é água viva, é uma água viva, uma água natural, uma água com uma vida, vamos dizer, biológica formada, teoricamente estabilizada, né? Então tudo aquilo que entra no aquário vai sofrer um impacto, mas os corais vão usar aquilo como o quê? Como nutriente para eles mesmos. E vai fortalecer o próprio habitat do aquário, tá legal? Isso foi na revista 24. Eu queria também falar que na revista 26, só para finalizar, tá? Na revista 26, foi já de junho, julho de 92. Inclusive essa revista está até com a edição esgotada, uma pena, né? Na página 16, uma outra coisa que a gente também começou a querer... Tá vendo aqui, ó? O paludário. Nós queríamos também na época, então, anos 90, né? 92, nós queríamos também incentivar, tínhamos alguns amigos, alguns aquaristas, que se dedicavam muito àquela coisa de ter salamandras no aquário, cobrinhas d'água no aquário, gostavam de ter pequenas pererecas, pequenos sapinhos, depois mais para frente tartarugas aquáticas, né? Então a gente queria o quê? Formar uma ideia para começar a popularizar essa coisa de paludário, de terrário não, né? Seria aquaterrário, né? Porque que envolve sempre água, tá? Então, por exemplo, terrários secos, essas coisas,
para animais, vamos dizer, iguana, para essa coisa, e só mais para frente que a gente começou a fortalecer. Mas na década de 90, uma coisa que é bacana, uma coisa que fica na lembrança minha, essa coisa do incentivo que a gente tentou dar a esses aquaristas que, vamos dizer, gostavam de animais, como se diz, em aquaterrários. Então você montava, às vezes você tinha um aquário grande, alto, né? Mas você colocava apenas, sei lá, 10, 15, 20 centímetros de água e o resto ficavam tudo com plantas debruçadas para fora, crescendo para fora. Foi aí que veio realmente a utilização, que na época a gente teve muito aqui no aquário também, até hoje tem alguma coisa, que era essas plantas jiboia, como que é, cingônio, lírio da paz, copo de leite, antúrio, aquele bambuzinho de água, entendeu? Várias plantas que ficam, vamos dizer, margeando os laguinhos, ou que são vendidas em floricultura com essa coisa de gostar de ambiente úmido, espalha de São Jorge também, não sei se eu falei. Então o que acontece? A gente começou a incentivar o quê? O aquarista a montar esses pequenos, vamos dizer, biótopos, né, no caso. Então o que que acontece? Em várias revistas a gente começou a ajudar, a tentar realmente fazer com que o aquaterrário pudesse ser o quê? Uma coisa interessante para o aquarista. Tá legal? Então o programinha de hoje está acabando, cara. Programa 29. Gostaria de agradecer toda a audiência, né? Desejar aí uma boa semana a todos. Que Deus abençoe você, toda a família, e que na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta com um programa que é gravado, claro, né? Que vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 18 horas. Tá legal? Muito obrigado, tchau, tchau, bye, bye e até semana que vem. Tchau.